E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das jornadas mais fascinantes da biologia, aquela sequência de eventos super precisos que transforma duas células únicas no comecinho de uma nova vida. Vamos lá? Sabe aquela pergunta fundamental: como é que a vida humana começa de verdade? A resposta, na verdade, não está em um único momento, mas sim numa cascata de eventos biológicos que são perfeitamente orquestrados e que começam muito, mas muito antes do encontro final. Antes do grande encontro tem toda uma preparação. E tudo começa com a origem das células que são as estrelas do show, os gametas, o espermatozoide e o ócito. É aqui o nosso ponto de partida. E esse processo fundamental tem um nome que vocês já conhecem: gametogênese. Pensa nela como uma jornada de transformação, onde células bem básicas, as células germinativas primordiais, são esculpidas e refinadas através de divisões celulares bem complexas para se tornarem gametas altamente especializados. E aqui a coisa fica muito interessante, porque a diferença entre como os gametas femininos e masculinos são produzidos é gritante. E isso tem implicações gigantescas na fertilidade. Pensa só, na mulher, a oogênese começa antes mesmo dela nascer. Ela já nasce com um estoque finito de ócitos que vai durar a vida toda. Já o homem, a espermatogênese dele só começa na puberdade, mas a partir daí é um processo contínuo, uma verdadeira fábrica que produz milhões de espermatozoides. Beleza, vamos agora olhar para o lado feminino da história. Todo mês, o corpo se prepara de um jeito super meticuloso para uma possível gravidez. É um ciclo hormonal e folicular que é, sinceramente, uma obra de arte da engenharia biológica. Lembra daquele suprimento finito que eu falei? Então, a cada ciclo, de 15 a 20 desses folículos primordiais são recrutados. Eles entram numa corrida de maturação, mas, no fim das contas, geralmente só um deles vai chegar ao destino final. É uma competição acirrada. Essa maturação, impulsionada principalmente pelo hormônio FSH, acontece em etapas. Começa no estágio primário, onde o ócito cresce e as células em volta se multiplicam. Depois, vai para o estágio antral, que é quando se forma uma cavidade cheia de líquido, o antro. E, finalmente, chegamos ao folículo de Graafi, o grande campeão, o estágio maduro. É só nesse ponto que o ócito, depois de anos em stand-by, finalmente completa a sua primeira divisão meiótica. Então, vem o ponto crucial, um pico do hormônio luteinizante, o LH. Esse surto hormonal é o gatilho. É o sinal que provoca a ruptura do folículo maduro. É o evento que libera o oócito secundário do ovário. O momento que a gente conhece, claro, como ovulação. E o folículo que ficou para trás? O que acontece com ele? Ele não é descartado de jeito nenhum. Ele se transforma no corpo lúteo, que vira uma glândula endócrina temporária, mas super importante. A missão dele? Secretar progesterona para preparar o endométrio e deixar o útero um ambiente bem receptivo e aconchegante para o embrião. Certo, agora vamos para o nosso outro protagonista. Milhões de espermatozoides iniciam a jornada, mas só os mais aptos vão chegar perto do destino. E para eles terem qualquer chance, precisam passar por duas preparações essenciais, que acontecem já no trato reprodutivo feminino. O primeiro passo é a capacitação. Pensa nisso como se o espermatozoide estivesse tirando um disfarce. Uma capa de glicoproteína que cobre a cabeça dele é removida. Esse processo é absolutamente necessário para que ele se torne capaz de fecundar o oócito. Logo em seguida, quando ele finalmente entra em contato com as barreiras do ócito, acontece a reação acrossômica. É aqui que ele libera as ferramentas para o trabalho. Enzimas superpotentes, tipo a acrosina, que vão ajudar ele a penetrar nas camadas protetoras do óvulo. E com os dois gametas devidamente preparados, o palco está montado para o clímax da nossa história. O momento do encontro, o processo de fecundação em si. A reta final do espermatozoide é uma verdadeira corrida de obstáculos. Primeiro, ele precisa passar pela corona radiata e depois usar aquelas enzimas da reação acrossômica para perfurar a barreira principal, a zona pelúcida. No final, só um vai conseguir. Então, um momento decisivo. Um único espermatozoide se funde à membrana do ócito. Essa fusão dispara dois eventos cruciais. Primeiro, uma reação que deixa o ócito impenetrável para qualquer outro espermatozoide. E segundo, é o sinal para que ele finalmente complete sua segunda e última divisão meiótica. A fecundação não é o fim, mas sim o começo de uma jornada totalmente nova. O resultado imediato é a formação do zigoto, a primeira célula de um novo indivíduo, que agora começa o seu caminho em direção ao útero para a implantação.
A linha do tempo depois da fecundação é simplesmente vertiginosa. Em apenas 9 dias, o embrião já estabelece a circulação uteroplacentária, criando a primeira conexão vital com a mãe para obter nutrientes. E um pouco depois, lá pelo dia 13, a gente já vê as vilosidades primárias se formando, o primeiro passo na construção de um órgão supercomplexo que é a placenta. E por que tudo isso importa tanto? Bom, essa citação do Langman resume perfeitamente. Entender cada etapa dessa jornada, da célula à vida, não é só um exercício acadêmico. É esse conhecimento que nos permite desenvolver terapias para a infertilidade, prevenir defeitos congênitos e, no fim das contas, melhorar os resultados reprodutivos para todo mundo. A pergunta que fica é: qual será o próximo grande avanço que esse conhecimento vai nos trazer?